Olá, minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Que noite especial. É a noite do podcast Na Real. Ó, tá fazendo rima agora. Por quê? Porque nós gastamos o nosso tempo nesse podcast, meus queridos, falando, testemunhando das maravilhosas intervenções de Deus na nossa vida. Isso aí. A nossa história, eu não vou dizer que ela não tem importância, mas ela passa a ter um peso maior quando há uma intervenção divina. E nós estamos aqui no podcast Na Real com esse objetivo, trazer à tona essas ações, essas manifestações de Deus que mudam a nossa vida, mudam o nosso destino. E louvado seja o nome de Jesus por isso. Seja bem-vindo ao podcast Na Real. Lucas, amém. Do outro lado da mesa, esta querida senhora, amiga, jovem, amém? Amém. Eu estou tendo o privilégio de conviver com ela nesses anos que estamos pastoreando a igreja de Praça Seca, e tem sido uma bênção o convívio com a Nilce, uma mulher de Deus, uma mulher séria, amém? Patrimônio da nossa igreja. Seja bem-vinda, Nilce, Deus abençoe você. Obrigado, pastor, obrigado, Lucas. É um prazer a gente receber essa oportunidade de falar um pouco mais daquilo que Deus tem realizado, daquilo que Deus tem feito. Então, a gente está aí para compartilhar, né? Amém. São experiências e testemunhos que vão promover a edificação da fé daqueles que ouvem, né? E glorificar o nome de Jesus, totalmente. O nosso Senhor. Eu queria destacar o nível de elegância. Você vê, né, cara? Cara, outro patamar. É outro patamar. Cara, do lado de cá a pobreza, do outro lado a riqueza. Pastor, eu tô aqui com uma camisa normal, um boné. A Nilce tá alinhada. Esse é o nível de elegância que a gente quer aqui nesse programa. E hoje não é domingo. Você tem que ver quando ela vai no domingo na igreja, que ela chega arrebentando. Nilce é membro de nossa igreja missionária Maranata de Praça Seca há 10 anos aproximadamente, né, querida? Isso, faz 11 anos. Infelizmente, ficou viúva do Cleiton Lima há mais ou menos 4 anos atrás. 4 anos. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Ela é diaconisa de nossa igreja. Sim. Canta no coral da igreja, faz parte do Ministério de Louvor, tem uma voz abençoada e ungida e é uma bênção, amém? E formado em assistente social e integra a equipe do Ministério Social da igreja. Também. Olha que bênção. Uma mulher de Deus, que alegria. Que alegria ter você aqui, Nilce. Obrigada, pastor. Nós é que agradecemos o seu carinho, o seu deslocamento para chegar aqui, para nos abençoar, no nome de Jesus. A recíproca é verdadeira. Mas vamos lá, Nilce, você é oriunda aqui do Rio de Janeiro mesmo? Sim, eu sou carioca. Carioca da Gema? Não, da Gema não, porque o meu pai é oriundo de Minas. É Minas? Carangola, lá dentro de Minas. Como é o nome do seu pai? Era Manuel André Corsino. Manuel André Corsino. Ele era de Carangola. Manuel André Corsino. Carangola, lá de dentro de Minas Gerais. De Minas Gerais. Minha mãe era do Rio, meu pai não. Sua mãe do Rio? E eles se conheceram aqui no Rio? Se conheceram aqui no Rio, na missa. Vocês moravam onde? Nessa época a gente morava já em Jacarepaguá mesmo. Eles moravam em Padre Miguel, ele e ela em Realengo. E aí eles se conheceram numa igreja de lá. Então eles se converteram a Jesus? Numa igreja católica. Numa missa. Isso, na missa. É o começo do processo. Sim, porque a família do meu pai era muito envolvida com o catolicismo. Eu tinha 2 tias freiras, né, lá em Minas. E quando ele veio para o Rio, ele veio com esse costume, né? A questão da missa todo domingo, esse temor a Deus. E a minha mãe... Era um católico praticante. Meu pai era. E outra coisa, o brasileiro, de uma forma geral, as raízes dele. Não tem jeito. Então, na nossa cultura, da nossa origem. Exatamente. Então, foi, é o começo de Deus atuando na nossa vida. Foi exatamente isso, no nosso caso foi. E como é que Bom, você tem irmãos? Tenho. Eu tenho uma irmã e um irmão. Meu irmão mora no Sul, lá em Toledo, ele casou, tem 10 anos e foi morar lá. E a minha irmã mora aqui Ele é bonitão assim que nem você? Alto? Ele é alto, meu irmão é alto. Ele é bem alto, ele é mais alto que eu. Mas a minha cunhada também é bem alta. E aí ele foi morar lá. Legal. E a minha irmã mora na Taquara, lá em Jacarepaguá também. Você tem uma irmã que mora... Uma irmã. Eu conheço sua irmã? Acho que não, né? Não, porque ela foi da Maranata, mas foi um tempo, mas foi na outra gestão, não na gestão do senhor. Foi na gestão do pastor Romo. Tá certo. Aí, mas você já conhecia Jesus. namora
a Maranata já há muitos anos. Há muitos anos. Nós conhecemos a Maranata através da ABI. Da ABI. Na época, minha mãe ouviu falar e nós, às vezes, íamos nos cultos da ABI. Como é que a sua mãe ouviu falar? Ela foi convidada? Ela trabalhava na cidade. Isso, ela foi convidada. Ela trabalhava no centro do Rio, como copeira numa empresa. E ela ouviu falar desses cultos que aconteciam uma vez na semana lá na ABI. Tinha uma fila enorme para entrar no elevador. Chamava atenção, né? Chamava atenção. E aí ela foi, gostou, e aí falou conosco. E aí nós fomos, e aí eu tinha um outro amigo que também trabalhava na cidade, um outro jovem. Se e aí a gente começou, com ela lá e... encontrávamos e íamos. E assim, os louvores eram muito abençoados, né? Era o pastor Paulo César Brito. As canções, a Graça palavra, de Deus oração. pura. Era um lugar. Nesse momento nós já éramos cristãos de uma outra igreja, mas era um tempo muito abençoado. Os cultos muito abençoados. E aí a gente já tinha esse apreço. O pastor Paulo vazava azeite, assim, né? Então... Gente, que lugar, que coisa, que tempo. Graças a Deus a igreja tem essa característica, né, pastor? É, misericórdia do Senhor. Graça de Jesus sobre a vida do pastor Paulo, dos pastores que estavam ali ajudando, o pastor Davi e outros pastores mais. Não é? E até eu entrei nesse esquema, nessa bênção de Deus. Você pegou. E fui abençoado. Eu peguei mais de 15 anos da ABI. O senhor estava lá. 33, aproximadamente, 34 anos de ABI. Eu peguei mais de 15. E que cultos, que manifestação de Deus, graça, unção. Era um tempo assim. Nós nos alimentávamos ali. De encontro com Deus. Literal. Literalmente. Agora diz que na graça de Deus. Deus visitar o centro da cidade do Rio de Janeiro. O que é que tem ali naquele lugar para Deus parar para ir lá? Gente querendo ser abençoada, gente querendo ser usada por Ele. Tem possibilidade. Foi muito Maravilha. bom. Foi um tempo muito bom. Então a gente conheceu a Maranata nesse momento, embora estivéssemos frequentando uma outra igreja. E assim seguimos a nossa caminhada, né? Lá nessa igreja, que já nesse momento já estávamos, meus pais eram bem envolvidos, e aí crescemos com os jovens de lá, porque eu não nasci em lar evangélico. Nós viemos para o evangelho, já estava com quase 10 anos. E aí foi a partir de uma experiência, né, que minha irmã tinha um problema de saúde, eu tinha terror noturno, minha mãe era muito ligada à questão de horóscopo, questão do jogo do bicho. Como é que era a sua vida antes de Jesus? Ai, pastor, era muita opressão. Era? Foi essa a diferença. A gente não tinha nenhuma prática com religiões africanas, mas era muita opressão. Primeiro que eu não dormia de noite. É mesmo? As minhas noites eram noites muito assim terríveis. Eu me lembro do meu pai, ele tinha que sair cedo para trabalhar, ele trabalhava lá perto de Campo Grande, e ele vinha deitar comigo para que eu conseguisse dormir um pouco. E aí dormia eu e minha irmã no mesmo quarto, então eu ficava sempre na ponta. Você tinha que idade nessa época? Já 8, 9, quando a gente veio para Jesus já tinha quase 10. Então a minha primeira infância era de muito assim terror noturno mesmo. Muito, pessoal. Como é que é a questão do terror noturno? Porque, assim, o terror noturno pode ser falado só a questão do pesadelo ou ele extrapola o pesadelo? Extrapola o pesadelo, porque você fica tendo imagens, você fica tendo umas visões, porque primeiro que eu não conseguia dormir. Eu cochilava quando meu pai... Sim. E eu dormia na ponta da cama para ficar mais perto da cama da minha irmã, para poder eu conseguir cochilar. E você tem que ficar abrindo o olho toda hora. Sim, a impressão que você tem é que tem alguém que eu te olhando, alguém perto de você. Quando começava a clarear, era a hora que eu dormia. Aí, para acordar para ir para a escola, era uma luta. Aí minha mãe teve que passar pro horário da tarde. Foi um tempo bem difícil. E aí minha irmã tinha um problema de saúde, ela tinha um osso na lateral aqui assim, que só crescia e os médicos não identificavam o que era. E meus pais já tinham buscado saúde, buscaram várias alternativas, mas não conseguiram resolver. E aí eu me lembro de numa época que a gente foi para casa dos meus avós, da minha avó, que morava em Realengo. Nós estávamos lá numa reunião, e aí minha mãe e meu pai conversando sobre a situação da minha irmã, a minha avó materna falou assim para minha mãe, que é a Elizabeth: ô Betinha, leva essa menina numa dessas igrejas aí, tem um pastor aqui perto orando, tô até com o folheto dele aí, vai lá, eles estão orando aí no cinema, vai lá, leva essa menina lá, quem sabe ela não fica curada. Aí meu pai falou: não quero saber esse negócio de igreja de crente, não. Nós somos da religião católica e vamos ficar nessa religião, não quero saber disso, não. A partir desse episódio, passou-se uns 6 meses. E aí, minha mãe... A gente varrendo o quintal, minha mãe varrendo o quintal dentro de casa. Ela achou o folheto. Era o mesmo folheto que a minha avó havia mostrado para ela 6 meses atrás. Só que o endereço era no cinema de Bangu. E dessa vez era um cinema, era aqui mesmo em era lá em Jacarepaguá. E aí foi interessante, porque, bom, agora que ele veio aqui, a Cleidinha, que é minha irmã, ainda não está curada, eu vou levar lá. Agora eu vou levar. Mesmo o André não querendo, que é o meu pai, eu vou levar. E ela levou. E lá a gente tinha oração, né? E aí o pastor começou a orar por mim, a perturbação do sono melhorou. A minha irmã, em poucos dias, aquele volume que ela tinha sumiu. Caramba. A minha mãe, o medo, ela era muito apavorada. Tanto que meu pai chegava na porta, a gente morava em casa, ele já tinha que vir assoviando lá da porta para ela saber que era ele. Ela se assustava. 5 horas da tarde ela fechava tudo. Assim, por isso que eu estou te dizendo, pastor, é um tempo de muita opressão.
Era opressão mesmo. E aí ela começou a sair de noite para ir para uma igreja lá no bairro próximo, mas assim, a 500 metros da nossa casa. Meu pai falou, não quero saber desse negócio de igreja de crente, porque eu não vou. E meu irmão mais novo, sempre do lado do meu pai, não ia. E aí passou-se um tempo, se eu não me engano, foram 6 meses. E aí meu pai ficou muito indignado e falou, eu quero saber que igreja é essa que Betinha vai, que é minha mãe. Era minha mãe. E que ela vai, que ela não tem medo. Que história de pastor é esse? Eu quero saber quem é esse pastor. O que ele está fazendo que ela você não tem medo? Ela era toda medrosa. Ela sai de noite e ainda leva as crianças estão gostando, a menina já não perturba mais, a outra ficou bem. E aí, quando ele chegou lá, Jesus já foi tocando no coração. Olha que maravilha. Lindo, porque o Senhor já tinha um chamado, né? Ele era muito temente a Deus, assim, né? Muito preocupado em guardar os princípios do Senhor. E aí o Senhor o tirou do engano. E ali ele teve uma experiência com Jesus. Entregou a vida dele para Jesus. Entregou a vida para Jesus na primeira vez. Aí ele foi na primeira, aí foi na segunda, aí foi indo. Aí não demorou muito, eles já foram se envolvendo com a obra, né? E aí, assim, como é que ele deixou as práticas na igreja que ele frequentava? Logo a seguir, uns 4 meses depois, teve um carnaval. Era fevereiro, carnaval. E aí ele levou a gente para a praça para se distrair no carnaval. E quando chegou na praça, ele viu o líder religioso da congregação onde ele frequentava pulando carnaval com a mão cheia de nicotina. Ele viu de perto, cheio de nicotina, pulando carnaval com a criança. Aí ele ficou muito chateado. Ele falou, eu não sou nem o líder e não faço isso. Não fumo, não faço isso. Não quero saber mais disso, não. Aí foi quando ele ficou firme e entendeu que o negócio dele era com Jesus. E aí foi quando a minha família veio para Jesus. Saiu pela culatra. O que... Porque ele acabou... Ele viu o cara lá, deu mole, servindo de escândalo. Era para ele fazer o quê? Novo convertido. Falou assim, pô, esse cara que é líder está fazendo isso e eu estou aqui. Mas não. Aí foi o efeito reverso. Ele falou, não, agora eu quero Jesus, não quero saber dessa caminhada, não. Aí ele foi para a igreja. Mas esse líder era o líder antigo? Da religião antiga. Era um outro. Era o antigo, pastor, era o antigo. Tá, é que eu liguei ao... eu vou falar devagar. E aí... Isso, fala mais devagar. Ela tá no 2, né? 2x, né? Eu tenho essa prática, o pessoal diz isso. Do áudio do WhatsApp. E eu falo, quando eu mando no áudio normal, ninguém pode acelerar meu áudio, que se acelerar não dá. Você já entrega já entrega no 2. Para poder facilitar. Se acelerar, vai para 4, 5. E aí ninguém entende. Mas volta lá. E aí foi quando ele começou a ir para a igreja, e aí se entregou a Jesus mesmo, porque ele começou a ver as mudanças. A vida financeira era muito apertada, e a gente começou a ver as coisas... Porque nessa época só meu pai trabalhava, minha mãe ainda não trabalhava. E ele começou a ver as coisas assim... A bênção do Senhor nos alcançou. Verdadeiramente, quando Jesus entra, a história muda. Né? A gente viu, assim, não só as curas físicas, mas a questão da paz espiritual. E aí eles começaram a se envolver, se batizaram, né? E aí começaram a se envolver com a obra, e logo depois ficaram envolvidos lá com a obra, foram trabalhar para Jesus. E eu sempre achei aquilo, né, interessante. E assim, para a gente foi uma mudança. E ali, era interessante, porque ali... Os pastores, eles traziam uma palavra, mas eu conseguia entender. Quando a gente ia domingo de tarde para as outras reuniões, eu não entendia o que era falado. Porque às vezes era lá, falava. Ali eu conseguia entender e eu conseguia absorver o que era dito da Bíblia. Você aprendia um monte de coisa também. E aí isso foi mudando, isso foi transformando a nossa vida. E assim a gente veio para Jesus. Foi desse jeito. Cara. Foi assim que a gente chegou para Jesus. Por isso que eu tenho tanto valor com a questão do folheto. Porque eu vi o quanto um folheto foi sinal do favor de Deus na nossa vida. Caramba. Um folheto que estava no quintal da minha casa, que alguém jogou. É que como ele se comparou com o folheto que minha mãe tinha visto antes, ela disse, não, é a mesma pessoa, só que é um folheto de outra cor, né? Eu vou lá. E aí foi quando Jesus mudou a nossa história. E Deus sabe como trabalha, porque se fosse de uma outra forma, provavelmente nós não iríamos para uma igreja evangélica, porque meu pai estava muito resistente. Mas o Senhor trabalhou diferente. Pronto. Assim. Acabou o testemunho. Acabou. Acabou isso, gente. E aí a gente veio pra... Aí foi a nossa caminhada, né? A gente veio pra Jesus. Mais rápido. E aí a gente veio pra Jesus. 4x? Não vou ficar não, pastor, vou diminuir. E aí a gente foi pra Jesus. Foi assim que a gente chegou pra Jesus. Lindo, essa foi a nossa história. Isso é a história da conversão. Da minha família. Dos pais, da sua família. E aí a gente começou a frequentar... começa Deus atuando na sua vida. Sim. Né? Porque ele começa a manifestar-se de maneira pessoal, individual... Para cada um desses indivíduos. Não é assim, vou salvar essa família aqui, o coletivo. E vem no coletivo. Não. É manifestação pessoal. Vem no individual. É salvação pessoal.
pessoal. Isso, pessoal. E foi assim, é personalizado. Isso é que é maravilhoso. Porque o Senhor, ele olha para o menor da casa, olha para o maior, olha para todo mundo, e cada um teve uma experiência. Que legal. Eu me lembro, a Bíblia fala para a gente confessar Jesus, e não era muito prática lá nessa igreja que nós frequentávamos de ter a coisa de, levanta a mão, vem confessar Jesus. Mas eu me lembro de um dia que eu estava dentro de casa e falei, Senhor, eu sou salva mesmo? Um questionamento com Deus, eu sou salva mesmo? Olha e aí, a velocidade. Tá. Eu sou salva mesmo, Senhor, eu conheço Jesus, eu tenho experiência com Deus, eu estou salva. E aí o Senhor falou comigo, o texto que está em Romanos, né? Se você confessar Jesus como teu Salvador, né? Se com o teu coração confessar, com a tua crer, boca confessar. Aí eu falei, é isso? Então eu quero fazer. É aí, simples assim. Difícil. O evangelho é simples. Assim. Difícil que o evangelho é simples. Inúmeras vezes somos nós que Jesus amado. E essa decisão muda. Muda tudo. Muda você agora, muda você amanhã, muda o seu destino final. Muda a eternidade. Cara, muda a eternidade, fantástico o evangelho. Isso me comove. Depois da decisão mais simples, aí vem os desafios da caminhada. Sim, a gente você viveu começa isso. A perceber, né? Tem um vídeo que eu vi esses dias, muito engraçado, que é uma piada em cima, uma brincadeira em cima do apóstolo Paulo falando, me imite porque eu sou imitador de Jesus. E aí tem um cara dando pirueta no vídeo. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tá, essa é difícil. Porque o apóstolo Paulo fala para imitar ele, né? O apóstolo Paulo ele é o cara mais difícil de ser imitado. Ele era um dos melhores. Top. Mas a Bíblia nos desafia e nos mostra que é possível. Né? Mostra que tem um caminho. Esses caras são as testemunhas que tem um caminho para chegar nesse lugar. Porque eles não são super-homens, né? Sim, são e aí pessoas normais. São seres humanos e às vezes com fraquezas Pecados, iguais às suas. E às vezes até pior. E o evangelho simplesmente chega lá e muda a história. E promove uma mudança maravilhosa que nos emociona. Você acreditava em horóscopo? Horóscopo. Minha mãe. Horóscopo. Eu falei o quê? Horóscopo. Eu falei errado. É horóscopo. Ai, meu Deus, eu escrevi errado, Jesus. Minha mãe acreditava. Ela não saía de casa sem isso. Ela não saía de casa sem ver. A gente ia sair para casa da minha avó, a gente ia sair para qualquer lugar. Minha mãe, deixa eu ver o que a Horóscopo está dizendo hoje para mim, para você, nananã. Deixa eu ver. Aí, olha aí, tá falando isso. Então tinha muito essa coisa dessa prática, né? E isso era bem atribulado, porque tinha quando falava uma coisa ruim, a gente já saía com medinho na rua. Ainda tem gente que crê em horóscopo hoje? Tem. Eu trabalhei já com gente que lia. Aí vai mais pra essa coisa da astrologia. Eu acho engraçado. Quando me perguntava o cara meu signo, eu falava que era pterodátilo. Eu falava Jesus. Aí a pessoa, mas pterodátilo não existe. Eu falei, nenhum existe. Eu falava isso. Não existe. E a minha resposta sempre foi essa. Depois que eu conheci Jesus, foi essa. Porque assim, o que é o signo? Não é quem guia, quem rege? Meu signo é Jesus. Não é assim, porque você nasceu quando? Tal data, então você é disso. Não você sou. É disso, você é daquilo. Não sou. Ainda mais mas que eu como isso via aprisiona as pessoas, né? Minha mãe vivia nessa prisão, pastor. É a mística e aí, gerava, do negócio, né? E aí esse medo, todo esse pavor. Gente, eu lembro-me o peso espiritual que tínhamos na casa. Eu não sei se ainda faz, porque eu nem ouço mais rádio, tem muitos anos, mas acho que ainda então, tem, pastor. Talvez os caras todo dia de manhã na rádio falando, e depois você vai descobrir que os caras pegam lá coisa qualquer. Uma quantidade enorme. Nós vamos esse aqui hoje. E aí lê e tem um monte. O que foi de ontem, ele repete daqui a 3 dias pro outro signo. E tá tudo certo. E fica por isso mesmo. Mas é engraçado esse negócio de signo, que deram um nome a constelações, né? Tem a questão esotérica do misticismo, das religiões antigas. Tem. Mas não tem só as 12 constelações, tem 13. E aí, cadê o 13º mês? Não tem. O cálculo fica errado. Fora que... Cara, isso que é engraçado. Fora que eu não lembro se, na verdade, por causa do 13º signo, né, da 13ª constelação, o cálculo foi feito errado. E aí, quem era do signo que é de junho, na verdade, é o anterior. E aí, quando descobriram que o cálculo estava errado, o mundo do horóscopo ficou em crise. Porque o cara virou e falou, caraca, peraí, então eu sou o outro, eu não sou esse. Eu vivi a minha vida inteira como leão, eu não era leão. Exato, eu achei que era leão, eu era, sei lá, peixe. e aí o cara, não, mas eu não tenho nada a ver com peixe. Meu amigo, você não tem nada a ver com nenhum. Doideira. Na verdade, todo mundo tem a ver com todos, porque o bagulho é mó neutro. Tá? É um engano, na verdade é um engano, né? É um espírito de engano. A distração das pessoas. Um laço
do maligno para enganar. E como as pessoas se permitem seduzir. É porque as pessoas querem alguma coisa para se agarrar, né? Sim, e aí, sim. Da minha família, eu via isso. E isso era, e também foi a diferença, foi essa questão financeira, que o Senhor começou a nos abençoar. E minha mãe já não estava mais jogando, porque ela jogava nesses jogos de aposta, ela vivia jogando nisso. E aí, depois que Jesus entrou, ela entendeu que não podia, né? E aí, isso foi transformando. E aí, foi quando meu pai também notou, meu Deus, é muita mudança, essa mulher mudou muito. E aí, vamos ver quem é que mudou. Foi assim. Esse foi o processo de conversão da minha família. Uau. Tá. Que bênção. Que bênção mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Foi isso, louvo a Deus pela salvação. Agora, a gente entende, a gente sabe, biblicamente falando, que a gente tem duas chamadas. Uma chamada para a salvação e uma outra chamada ministerial. Para o desenvolvimento ministerial na igreja. E não é uma chamada para um ou para outro. Essas duas chamadas são chamadas gerais. Todos. Todos são chamados para a salvação e todos são chamados a trabalhar e desenvolver para gerar a salvação em outras pessoas. A salvação de outras pessoas. Isso, pastor. Então, isso aconteceu com você? Sim, porque minha mãe aconteceu. Como foi que aconteceu? Minha mãe sempre cantou no mundo secular. E aí, quando ela veio para a igreja, um dia no meio de uma reunião lá de libertação, o pastor olhou para ela e falou: "Vem cá, senhora aí, vem aqui cantar, vem aqui me ajudar a cantar." E minha mãe cantava. E naquele dia foi Deus que tocou mesmo naquele pastor e ela começou a cantar. Como ela começou a cantar, aí a gente também... Um hino avulso ou um hino da harpa? Não, hino que avulso, que lá não era harpa. Ah, tá. E aí, mas era hino do processo da hora de orar pela libertação, né? Um hino que acontecia normalmente isso. nos cultos. E aí ele chamou para ela cantar enquanto ele orava pelas pessoas lá para a libertação, porque nesse dia faltou música, alguma coisa assim. E aí a gente começou a se envolver com as coisas do departamento musical mesmo, né? No caso lá a gente tinha um grupo de jovens que cantava e a gente começou a se envolver. E assim, e falando de Jesus, porque nós também tínhamos um trabalho de evangelismo que fazíamos nos finais de semana para trazer as pessoas a gente fazia no sábado para que no domingo as pessoas estivessem conosco na igreja. E aí a gente percebeu essa chamada mesmo de divulgar. O meu irmão é um grande evangelista também. Ele, assim, onde ele estiver, ele sempre também... Porque aprendeu isso lá no início da caminhada cristã. Então a gente entende que essa coisa do ID é para todos nós. Eu vinha falando isso agora com o rapaz do Uber, né? Quando eu fui dar o folheto. Né? Ele, tá, o ID é para todos nós. Né? A gente não pode achar que isso só pertence aos pastores. É isso que você está me perguntando, pastor? Se é isso... Tá respondido. E aí a gente foi se envolvendo assim. Você vai se percebendo, né, com condições, no caso agora, nesse momento, né, com condições de ajudar num departamento aqui, num departamento ali, né, no Fazendo Amigos, lá no Diaconato, lá no IBM, né? Vai indo, enquanto vai dando, a gente vai fazendo, né? Você é formada em assistente social. Sou você assistente social. Essa formação... E você trabalha nela secularmente? Trabalho no mundo secular, já são quase 30 anos de serviço social. Mas eu não escolhi, foi o Senhor que escolheu, e isso ele confirmou. Porque eu, na adolescência, eu falei que eu queria ser da área de saúde, técnico de enfermagem, aí estudei para isso e fiz. E quando eu me formei para entrar na faculdade, aí criou-se uma crise, porque eu queria ser nutricionista, porque era o desejo da minha mãe. Mas aí, no meio do caminho, eu fiz 2 vestibulares e não passei. Aí Deus nos abriu uma porta para um pré-vestibular. E aí, no pré-vestibular, eu falei, o próximo curso que eu vou tentar é serviço social. Se eu passar, vou fazer 6 meses. Se der certo, eu fico. Se não der, eu vou largar, não sei para que eu fui chamada. E aí, eu fiz. Em 6 meses, o Senhor me deu eu fiquei na média. A professora do carro-chefe percebeu que havia em mim uma competência para essa área. E aí, eu estou nessa área desde que eu me formei. E desde que eu me formei, eu trabalho nessa área. Como é trabalhei que é numa o ONG. seu trabalho? Então, eu trabalhei numa ONG primeiro com adolescentes, né, eles sendo inseridos no mercado de trabalho, jovens oriundos de comunidades carentes, sendo inseridos no mercado de trabalho e aprendendo uma outra realidade social, né, ampliando isso. E aí, atualmente, eu estou dentro de uma unidade de saúde, que é o que eu gosto. Eu trabalho em uma maternidade. E lá a gente faz a coisa mesmo da garantia de direitos. Então, eu trabalho, né, na questão da adolescente que às vezes está sem documentação, essa mãe que talvez não queira exercer a maternidade está disponibilizando essa criança para a justiça. Adoção, né? Isso, aí a gente vai fazer essa interface com a justiça. Né? Aquela mãe que chega que tem algum tipo de violação, porque durante a gestação não garantiu o pré-natal. E aí a gente vai trabalhando com essa garantia de direitos para essa mãe, para adolescente, para esse bebê. E é esse tipo de trabalho. Então, tem uma interface com a justiça muito ferrenha, porque a gente às vezes precisa desse respaldo para poder dar continuidade ao trabalho. Mas, assim, por enquanto, a gente está lá. É um trabalho que a gente gosta. E você, lógico, como assistente social, na maioria das igrejas, e a Maranata, principalmente a Maranata, que é onde nós estamos, há sempre um ministério específico dentro dessa área. Você
Você está atuante nessa área, você ajuda. Isso, junto com a outra irmã, com a Elda, que é responsável. Mas a gente ajuda, geralmente a gente ajuda assim, na coisa da escolha, da avaliação do perfil daquela pessoa que solicita o benefício junto à igreja. Né? Que a igreja está ali como instrumento do Senhor, sim, mas aquilo que ela pode fazer dentro da questão social, isso a gente faz. Mas a gente precisa conversar com essa família que solicita algum tipo de benefício. Geralmente, na nossa igreja, é mais a questão da cesta básica, né? É fazer algum outro tipo de encaminhamento para garantir algum tipo de direito. Então, a gente atende essa pessoa, conversa, avalia esse perfil, vê o que é concreto e aí faz os encaminhamentos que forem pertinentes. É isso? A gente faz os encaminhamentos que forem pertinentes. Não, essa família já conseguiu a promoção social. Então, ela já não precisa mais desse benefício. A gente já pode tirá-la. E aí vai incluindo outra. Porque o objetivo é isso. É que essa família alcance a promoção social e que possa sair dessa condição, né? De alguém que está lá recebendo. Tornar-se um ajudador. Né? Sair dessa condição de alguém que recebe para poder contribuir, né? E esse é o objetivo. E a gente sabe que Deus faz isso. É verdade, faz mesmo. E Deus faz. Muda a história. Fala, como é que o Cleito chegou na sua vida? Sim. Eu estava lá nessa igreja, né? Que a gente Cleito é o meu falecido esposo. Isso, então. O Cleito foi legal. Assim, eu estava nessa igreja. O tio dele já morava lá nessa igreja. Ele era obreiro lá nessa igreja. E aí ele teve um problema com o irmão dele lá na casa dele. Ele veio morar com esse tio. E aí, nós nos conhecíamos. A gente conheceu tipo uns 3 anos antes, mas nós não começamos a namorar. Que igreja era essa? Era a igreja Jesus é a Verdade e depois Creio Viva. Nós nos conhecemos na Creio Viva. Era a comunidade Creio Viva. Fica lá no Anil, Jacarepaguá. Ainda existe a igreja? Existe. Tem pessoas queridas lá. E aí, nesse momento, ele veio morar aqui. E aí nós nos conhecemos e eu estava trabalhando com os adolescentes na época. E estava muito pesado, porque o rapaz que trabalhava comigo, ele havia casado. Então, eu fiquei sozinha, trabalhando com esses meninos e administrando trabalho, um monte de coisa. E aí, nesse meio tempo, o Cleito chegou-se para o pastor na época e falou: pastor, eu queria ajudar com vocês aqui alguma coisa. Estou aí, eu trabalho, mas eu podia ajudar em algum ministério. O que o pastor acha que eu posso fazer? Aí o pastor falou para ele: ajuda a Nilce está sozinha com esse monte de adolescente, ajuda ela. Aí ele veio para me ajudar. E aí foi interessante, porque quando ele veio... Primeiro, eu não achava graça nele, achava que ele era metido, não achava graça. Mas quando ele veio... Achava ele metido? Achava ele metido, arrogante. Mas quando ele veio... Cada coisa, né? A gente apanha, né? A língua é o chicote do corpo. E aí, quando ele veio, que ele começou a dar aula, na aula, ele trazia muito conhecimento bíblico, ele tinha muito entendimento, muito conhecimento bíblico. E aí ele falava e ele pregava. Gente, eu comecei a admirar aquele conhecimento bíblico, a capacidade intelectual dele nas questões bíblicas. Como ele falava, como ele dominava, e ele sabia explicar, e as crianças perguntavam. E aquilo fluiu. E aí eu comecei a achar interessante ele. E aí, esse metido aí até que entende de mim. Você foi se convertendo a ele. E aí assim foi. Aí teve um dia que teve um passeio lá lá entre os amigos, nós fomos fazer um passeio para um parque de águas. E aí ele foi nesse dia, a gente conversou. Aí ele foi brincar num brinquedo lá e pediu: a irmã pode ficar com meu óculos, porque eu vou ter que subir num negócio ali. Eu fico. Aí começou a conversa: a irmã tá com meu óculos. Aí começou. Aí a gente voltou junto, aí começamos a conversar. Aí passou-se 2 meses, aí ele pediu para me namorar. Não, aí a gente estava dando aula. Aí ele falou assim: irmã, eu queria conversar com você. Eu falei: fora daqui? Eu quero conversar com você, quero marcar com você no shopping, quero conversar com você. Eu falei: meu Deus, você não vai pedir para sair. Ele não quer mais chamar de irmã. Não, e ele... Não. Eu tô cansado de chamar você de irmã. Era isso. A irmã pode segurar o óculos, a irmã não quer mais. Mas eu achei que ele ia pedir para sair da classe. Já estava tão bom, já estava tão integrado. Aí eu falei: você nem imaginava que era outra coisa? Não achava, porque eu falei assim: não vai querer saber de mim. Depois eu descobri um monte de coisa. E aí ele falou que eu estava pensando, quero namorar a irmã, né? Aí começamos a conversar. Aí eu falei para ele: vamos orar 1 semana. 1 semana de oração? 1 semana de oração. Se o Senhor falar comigo, aí eu confirmo. Caraca, tu deu um prazo curtinho. 1 semana, porque tinha que definir. Já existe um tempão. 7 dias? 7 dias. Deus tem que falar com ela. Deus tem que falar. Não é qualquer um, não. Deus. É o dono do universo, pessoal. 7 dias, Deus. Resolve essa parada aí. Teve um casal lá na igreja, ele chegou a falar comigo. Que no outro podcast eu citei esse casal de jovens lá da igreja, que eles oraram 6 meses para poder começar a namorar. Pô, deu 6 meses, né? Deus teve um maior tempão para falar com eles. Ela foi 7 dias. 7 dias. Velocidade 5x. Como eu já falei dele, é o Guilherme. Guilherme. 6 meses, não. 7 dias. E aí o Senhor falou comigo em Provérbios. Deus falou comigo em Provérbios que a esperança já não... Porque a Bíblia diz: a esperança malograda enfraquece o coração. E aí o Senhor me fez entender que a esperança já estava ali. Era para eu podia dizer sim. E aí
o Senhor trouxe paz no meu coração. Como é que é isso? Deus falava com você através da Bíblia? Ah, pastor. Você abria a Bíblia? Não, tô lendo os textos na semana. Lendo os textos lendo lá. Na semana. Comecei a ler a Bíblia. Esse saltou nos seus olhos. Geralmente é assim que Deus faz, né? Porque salta. Ele tá ali, mas saltou. E aí eu comecei a ler Provérbios, aí o Senhor começou a falar como é que a gente pode se comportar, que o caminho do homem e da mulher tem que ser como da cobra na penha, do navio no meio do mar. Eu falei, Senhor, então tá bom. Então eu vou dizer. E você já estava interessada nele, alguma coisa, ou nem eu já tanto? A gente começou a dar aula em março. Dele durante 1 hora. Tinha segurado um óculos, né? Mas eu já tinha por ele uma admiração. E eu tinha pedido um sinal específico, e quando eu olhei numa foto, nós dois... Tudo começa com admiração, não é? Pastor, Se você eu entendi admira, isso. Você ama. Porque eu percebi o que eu não gostava, eu comecei a ver, gente, esse garoto tem muito potencial. Quanto conhecimento bíblico esse ser humaninho tem? Eu tava com a cabeça quando eu achei que ele era metido. Ele dá uns mole ali, mas eu consigo resolver isso. O marido era uma benção, gente. Homem de Deus mesmo, homem de Deus. Que legal. E aí foi assim que ele entrou na minha vida. Aí a gente namorou 2 anos e meio, e aí depois a gente casou. Aí casamos lá na igreja, aí continuamos trabalhando para o Senhor, né? Aí levamos o namoro a sério, porque a gente queria... Assim, a gente sempre pensava, nós temos que levar esse namoro a sério, porque amanhã, se um dos adolescentes quiser questionar, conversar conosco alguma coisa, que nós tenhamos condição de dizer que nós levamos o nosso namoro a sério, em santidade, porque a gente amanhã quer poder falar com autoridade. Amém. Sem ter nenhuma questão de, não... E aí a gente combinou isso, bem já com 1 mês e meio de namoro, a gente combinou de entrar em santidade e a gente levou. Foram 2 anos e meio. O casamento foi show. Foi bênção, assim. Eu queria casar de dia e aí ele concordou. Lá nessa igreja tem um espaço grande no quintal e a gente casou de dia. A igreja toda nos conhecia, né? Porque meus pais já eram pastores lá. E aí foi uma bênção. Foi um casamento que durou... Vocês ficaram casados? Nós ficamos 16 anos. 16 anos casados, Jesus, é muito 16 tempo. anos. Que legal. Eu acho curto. Eu olho, eu vejo curto. Não, é um tempo maravilhoso. Mas foi um tempo. Hoje eu já entendo. Na época não, mas depois o Senhor me fez entender. Tem um tempo. Mas antes de chegar nesse assunto da sua viuvez, tem um caso muito interessante, porque ele resolve mudar de igreja. Sim, foi isso mesmo. E como é que aconteceu isso? Então. Que resolução foi essa? Então. E por que você a princípio, não acompanhou? Então, nós estávamos lá servindo ao Senhor e aí ele começou a entender que tinha que ficar numa igreja próxima de casa e ver outras coisas que ele não concordava, Nessa época você já morava na Praça... Já morava na Praça Seca, ali na rua da igreja mesmo. E aí ele falou nisso, eu quero ir para Maranata, vou mudar para Maranata, né? E aí eu falei, eu não vou para Maranata. Ele já frequentava lá? Ele já conhecia, nós conhecíamos, porque às vezes a gente ia durante a semana, porque o culto na nossa Você já conhecia da década de 90, lá no coleginho? Isso, e ele conheceu a partir da gente, porque o culto era terça-feira e na igreja era quarta. Então, às vezes a gente conseguia... Então dava para administrar. Entendeu? Então, às vezes eu ia, porque ele queria ir, a gente ia na terça-feira à noite. E na quarta nós estávamos na nossa. E aí ele disse, Nilson, não vou ficar mais aqui, vou para Maranata, vamos para lá. Eu pensei assim, aquela igreja é grande, tem um monte de gente... Ele não vai se adaptar, porque a nossa igreja lá era 200 membros. Ele não vai se adaptar, vai voltar com a carinha de cachorro. Então, eu vou ficar tranquilo. Com a carinha de cachorro. Eu falei, você não vai gostar. Aquela igreja é grande, ninguém vai nem te notar. Você não é simpático. Não vai. Falei pra ele assim, pastor. Caramba, você não é simpático. E aí? Não. Aí eu falei, você vai... Porque lá na minha igreja... O cara que era metido acabou casando com ele. Aí, né? Mas Deus sabe como trabalha. Deixa que Deus está tratando. Deus sabe como trabalha. E é bom porque o Senhor, né, ele tem esse controle, ele sabe como trata com cada um de nós, né? Eu falei, eu não vou sair daqui, meus pais já são pastores, eu estou envolvida em tudo. Seus pais eram pastores? Pastores lá. Legal, essa igreja foi, depois, né, de muito, foi elaborada lá dentro da minha casa. Então, o pastor que estava com o presidente foi lá dentro da minha casa, que era um jovem que a gente conhecia. Éramos todos, a maioria, da mesma idade. Então, nós crescemos juntos. Eu estava numa zona de conforto. Isso. Sim, sim. Uma zona de conforto. E aí eu falei, eu não vou sair daqui. Não vai dar certo. Porque eu não vou na outra igreja, não vai ter espaço para mim, para que eu vou? Mas ele foi. Ele foi. Contra tudo, contra todos. Aí, pastor, passou 3 anos. Aí foi o dia que Deus usou o irmão. 3 anos. Foi o dia que Deus usou o irmão. Começou a me constranger quando ele falou assim, não, porque eu vou frequentar a escola bíblica dominical. E ele começou a frequentar. E levava a revista. Só que quando chegava lá, ele queria frequentar na classe de casais. Ele é casado. Podia de jovens, outro não. E aí que ele começou a não sair domingo de manhã para a escola dominical. Eu falei, o que houve, Cleiton? Eu não quero mais ir não, porque eu chego lá e ficam perguntando, cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Como é que eu vou dizer que eu tenho uma esposa, quero ficar na classe de casais e a esposa não vai? Vou dizer que ela é de outra igreja? Aquilo foi me constrangendo. Sim. Porque eu falei, meu Deus, camaradinha tá lá e eu não tô, E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração, aí usou um irmão lá para dizer que meu tempo estava acabando. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu me lembrei que há
muitos anos atrás, ainda na época da casinha, fazendo uma visita lá na Maranata, o pastor Ari estava pregando, e o senhor pregando, dando uma palavra, não sei o que o senhor pregava, isso há muitos anos, ainda na casinha, atrás da coluna, eu olhei assim e vi, se um dia eu tiver que vir para essa igreja, eu vim na gestão desse pastor, isso tem muitos anos. Sim. E aí, nesse tempo, eu me lembrei dessa fala, e me lembrei que era o seu último ano, que o senhor ia sair. Eu falei, meu Deus, então é agora. Se ele sair, vai entrar outro. Se for outro, eu disse que eu não vou. Cleito já está sofrendo muito tempo, eu tenho que ir. Aí eu falei, tá bom, senhor. Aí eu fiquei na ceia de agosto. Eu falei, tá bom, senhor, eu vou. Mas se for para eu vir para essa igreja, é muito forte sair da minha igreja. Eu não sei sair de igreja, eu não concordo com essa coisa. Mas se eu tiver que vir, tu me dá uma palavra. Eu quero um motivo para vir para essa igreja. E aí, nessa manhã, o senhor pregou 10 motivos para você vir para uma igreja. Eu preguei isso. Pregou, pastor, você pregou isso com uma autoridade. Eu não lembro. Pastor, o senhor pregou essa palavra. Gente, o senhor veio dando cada item, cada ponto. Saiu uma água azul. Deve estar em uma daquelas agendas lá na tua estante. Deve estar na agenda, porque isso é antigo. Meu pai pastor. tem uma catatal de agenda falou lá. Isso. O senhor pregou. Gente, eu chorava. Aí Cleito só me olhava assim, porque isso ele não sabia que eu tinha falado com Deus. Isso era seu e Deus. E o senhor estava com um olho azulzinho da cor da gravata e descia uma água azul de trás. Gente, eu só chorava. Ali eu entendi. Aí eu marquei o gabinete, isso foi em agosto. Aí a pastora Isabel fez o gabinete comigo dia 24 de setembro. Aí eu me filiei à igreja. Aí falei para ele, aí eu falei assim, tudo bem, senhor, tu quer que eu vá para lá? Essa história é essa, pastor. Eu vou, mas lá eu não vou fazer nada, porque é igreja grande. Ninguém vai me ver, não vou trabalhar, vou ficar sentada. Também é melhor. Ai, Jesus, só Deus para trabalhar na gente. Essa vinha difícil. Você é teimosa. E aí, quando eu cheguei lá, pastor, veio da sede uma ordem para ter a classe de ministérios. Isso. Nunca mais teve, pastor, essa classe. Não? Acho que não. Bom. Teve nesse momento. E aí era a Ruth e o Zé, que eram os professores. O Cleito, empolgado, porque eu fui para lá, ele veio frequentar a classe comigo. Aí era eu, ele, mais um casal e os professores. Éramos nós 6 na sala, durante quase 6 meses nisso. E como assim? Eu fiquei muito à vontade, fui falando tudo que eu fazia na outra igreja, porque eu trabalhava em intercessão, eu dava aula, eu cantava, e eu gostava. Eu me despi. Não dava para esconder. Quando terminou, pra todo mundo. Com a boca grande. Quando terminou, ele falou, agora a irmã pode trabalhar. Eu falei, não vou me envolver, porque aqui é grande. Aí teve um dia que o pastor Ari falou assim, lá de cima, olha, se você tem ministério com louvor, se você canta, vem aqui ajudar. A gente está precisando de ajuda no culto de terça-feira. Aí minha mãe me olhou assim, isso aí é Deus. Aí falou pro Cleito, ele falou, eu não sei o que você está esperando. Aí foi assim que eu fui, aí comecei a me envolver, e pronto, aí acabou, aí tô lá. Aí entrei pro louvor, aí você me avaliou, você e o Kleber. Foi, caramba. Foi. Vocês dois que me avaliaram. Fez o teste, vocês fizeram o teste em mim. Jesus amado. Aí vocês fizeram o teste. O cara não lembra que comeu ontem, então, um negócio de 10 anos atrás. Mas isso aconteceu. Eu e o Kleber, que a gente era líder. Você e o Kleber, vocês eram os líderes. E o pastor convidou, aí eu fui, teve uma consagração de manhã, eu fui também. Aí comecei a me envolver. Aí entrei no coral da Elda, aí fui trabalhando para Jesus. Aí depois você fazia parte das pombinhas? Fiz um tempo, pastor. Porque a Elda era assistente social. Quando ela descobriu que a esposa do tal do Cleito era assistente social, ela começou a ficar sempre me convidando para as coisas. A Elda não perde a oportunidade, né? Eldinha, né? A Elda tombado pelo patrimônio histórico da igreja. A Elda é. Eu falo pra ela. E aí a gente ficou muito amiga. O Pilar. Elda é o Pilar. E aí a gente ficou conversando, e aí ela me chamou, aí eu cantei no grupo dela, depois que ele louvou, e aí foi me envolvendo. Aí aquilo tudo que eu programei, de ficar sentada, me escondendo, fazendo nada de picardia, tudo caiu por terra. De lá pra cá, já fez teatro também na igreja? Fiz, fiz. Já fiz. Porque assim, o que acontece? É porque eu não estou trabalhando para o homem, né? O nosso negócio é com o reino. Não é assim, eu não estou querendo pagar o que Jesus fez, em hipótese alguma. Mas eu preciso agradecer o sacrifício dele na cruz. Porque a gente não consegue. Ele te deu tudo, e aí você pensa, cara, qual é a minha escolha? Fazer? Eu tenho que dar tudo de volta. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Por todos os benefícios que Ele tem feito por mim. Ele tem sido muito bondoso para comigo. Mesmo no luto, na luta, o Senhor tem sido bondoso. Então eu não posso fazer diferente. É verdade. Eu me lanço não com o objetivo de recompensa, não é mesmo, Deus sabe. É porque para mim é um prazer no sentido de que assim, eu estou querendo te agradecer. Aleluia. Porque o sacrifício da cruz eu fico no negativo, eu nunca conseguirei. Mas eu preciso te agradecer. Nenhum de nós. Aí é isso, pastor. Aí estamos lá servindo Jesus. Amém. Como é que foi a perda do Cleito, esse moço que eu não tive oportunidade de conhecer muito. Dele. Mas ele cantava também no coral e cantava no louvor também. Ele também era do louvor. E depois ficou me apoiando como diácono, né? Porque quando eu fui convidada, eu perguntei para ele o que ele achava, né?
Aí ele concordou, porque antes de ser diaconisa, na gestão do pastor Davi Silveira, ele sempre tinha uma proposta assim de, num dia de ceia, ele chama um casal aleatório para servir a ceia para os diáconos. Ele fazia isso, não sei se ele ainda faz. Sim. Ele faz. Então, toda a ceia, eu falava para o Cleito assim, Cleito, vamos arrumados, porque um desses dias o pastor pode nos chamar. E se ele nos chamar, vamos estar prontos para fazer isso. Porque meus pais serviam a ceia na igreja. E eu achava aquilo lindo. Eu falei, um dia eu queria tanto servir a ceia. E aí o Senhor me deu a oportunidade de servi-lo como diaconisa na igreja. O dia que eu fui convidada, eu falei, Cleito, eu te falei que eu queria isso. Não é por mim, é porque eu quero dizer, muito obrigado, Senhor. Aquilo que meus pais fizeram lá atrás, eu quero te entregar para dizer assim, eles deixaram essa herança. E como louvor a ti, eu quero poder fazer isso. Amém. Então isso é um privilégio. É um privilégio inenarrável. É verdade. Mas aí tudo bem. E aí, na caminhada, o Senhor falou comigo, já nas vésperas, assim, do falecimento do Cleito. O Cleito dizia que... Ele ficou doente. Ele ficou doente, ele teve Covid. E antes de ter Covid... Foi Covid. Foi em 2021, mas foi Covid. Ele, antes de falecer, umas duas oportunidades, ele falou, Nilson, eu sonhei que eu tinha Covid e não voltava. Ele falou a primeira vez, eu desprezei, e falou a segunda vez, eu falei, Cleito, para de falar em morte. Para de falar nisso, cara, eu, hein? Para de falar em morte. Mas o tempo foi passando e o Senhor foi começando a fazer... Hoje eu olho para trás e vejo que Deus falou. Mas, na verdade, eu não entendi isso na hora. Lembro-me de um dia que eu estava... Ele ficou doente, a Covid, o mesmo ano, foi 2020. 2020 eu trabalhei o ano todo, porque a equipe, muita gente foi retirada. Eu, na saúde, foi. Então, eu trabalhei... destruição, foi 2020. Ele trabalhou em casa, né, ele ficava de casa, mas eu trabalhei direto, porque eu ia para o hospital, não tinha como. Em 2021, em julho, começaria as vacinas para a idade dele. Ele faleceu em junho. E aí tá, ele ficou passando muito mal, foi pro médico, mandaram ele para casa com 50% do pulmão tomado. Jesus. Em 2 dias ele foi a 80, foi o dia que eu dormi no quarto, ele no outro, e eu falei, Cleiton, eu vou ter que te levar pro médico, porque senão eu vou perder você dentro de casa. Porque no meu quarto eu vi ele respirando com dificuldade. Eu falei, eu não posso. Porque quando a gente identificou que ele estava com Covid, eu fui dormir no outro quarto. E aí, de manhã, no dia 3 de junho, eu falei, vamos pro médico. Aí eu botei ele no carro, mas eu ia com muita pressa. Quando eu fechei a porta de casa, ele estava aqui, todo encolhidinho, assim. E eu ouvi nitidamente uma voz que dizia, ele não volta mais. Mas claro que eu desprezei isso. E aí desci, botei ele no carro, nesse dia eu dirigi tão rápido, não tinha ninguém, que era feriado nacional. Cheguei no hospital, aí detectou que era, aí disse que ele tinha que ficar internado, ficamos lá o dia inteiro, aí de noite ele conseguiu internar, já fui direto pro CTI. Ele ficou 11 dias, né? Todos os dias os médicos ligavam, não deixavam ele, não podia entrar. Aí foi um tempo difícil, mas nesse tempo o Senhor... Deus não faz nada sem falar, né? E aí eu trouxe a aliança, as coisas dele para casa, e eu me lembro de um dia, eu botei a aliança em cima da estante e falei assim, vou deixar essa aliança aqui, porque quando ele voltar, ele vai usar de novo. E eu deixei a aliança lá, virei e fui varrer a sala. Nisso que eu estou varrendo a sala, o sol entrou pela janela e bateu na aliança. E clareou a sala. E falou assim, acabou. Eu cheguei a levar um susto tão grande que a claridade veio junto com essa voz. Nossa. Eu levei um susto. E aí tá, falei, coisa da minha cabeça. Passou o tempo, outro dia eu fazendo as coisas na casa, eu passei, olhei pra estante, estavam as nossas fotos de casamento, de passeio. E eu vi nitidamente, gente, essas fotos vão sair todas daí. Aí eu olhei para ele e falei, as fotos? Por que as nossas fotos? A gente que mora aqui, essas fotos não tem que sair, essa casa é nossa. Isso já era os dias que ele estava indo embora. Uhum. E aí, foi em 11 dias, ele foi, o médico. Aí, na madrugada, eu tava, né? Ah, sim, ainda acordei num pesadelo. No dia que ele morreu, 14 de junho, eu acordei de um pesadelo. Mas era segunda-feira, eu levantei e fui pra igreja. Eu acordei de um pesadelo em que eu descia, a escada onde nós morávamos no 3º andar, eu descia aquela escada, tudo escuro, e eu gritava o nome dele, Cleito, Cleito. Eu falava, gente, Cleito passou aqui, não viu essa escuridão? E quando eu descia, eu senti que tinha uma teia de aranha, e a teia de aranha me pegava aqui, eu vinha assim. Quando eu saí na claridade do prédio, que eu peguei aqui assim, eu pegava, era um vestido todo rasgado, um jeans escuro, todo rasgado. E quando eu peguei, eu olhei para aquele vestido e falei, Ciro, o que é isso? O senhor falou nitidamente, vestes de luto. Eu acordei do sonho, me arrumei e fui para a igreja. Que era culto de oração segunda-feira. Fui para a igreja, meu marido está internado, mas Jesus está cuidando. Nesse dia, Deus usou o irmão do Uber para dizer que o Senhor estava preparando para um tempo difícil, mas tudo eu desprezei, gente. E aí, nesse dia, à noite, ele faleceu 15 para meia-noite. No dia seguinte, o hospital nos ligou. Eu falei, por que vocês não me avisaram na hora? Ele, você não ia vir para cá de noite. E aí, quando ele foi retirado, foi um tempo de muita dor. Aí eu comecei a me lembrar que Deus já havia dito, né? E aí foi quando eu fui, mais uma vez, amada, cuidada, amparada, sustentada pela igreja, pelos amigos, por familiares, pelo corpo de diáconos da igreja. Eu fui consolada, né, nesse período. E aí passou-se
8 dias, eu tirei a licença nojo lá pelo trabalho, são 8 dias que a gente fica em casa. Voltei no 7º dia. No 8º dia, não, no 7º dia terminou minha licença, não era meu dia de plantão. No dia seguinte era meu dia de plantão, eu fui trabalhar, chorei, lá eu vi que eu estava ainda desestabilizada. Voltei para casa, no dia seguinte eu saí de casa, fui trabalhar, levantei. Aí o que eu fiz? Quando ele faleceu, eu não tive mais estrutura de continuar no apartamento onde nós morávamos. Eu falei, vou morar com a minha mãe, que era viúva, vou morar com ela no outro apartamento, no prédio em frente. Fui morar com ela. Nisso, o que aconteceu? Muito sofrimento, muita tristeza, mas eu falei, mãe, as viúvas vão ficar juntas porque eu não quero mais ficar naquele apartamento, porque cada vez que eu subo, eu entro no condomínio, eu me lembro dele e não quero mais. E aí fui morar com a minha mãe. Essa primeira noite, o 8º dia, levantei para ir trabalhar, né? Voltei no outro dia, foi 25 de junho. Levantei para trabalhar, minha mãe perguntou, você vai tomar café? Eu falei, mãe, eu não vou tomar café, porque se eu tomo café, demora muito tempo aqui, eu fico muito mais dificuldade de trabalhar, porque nós estávamos indo assim, trabalhar assim juntos. Eu levava o carro até o meu trabalho, descia no meu trabalho, ele levava o carro para o trabalho dele. Então a gente estava indo e voltando junto. Agora eu não tinha mais ele. Então, a ida e entrar no carro, para mim, estava muito doloroso. Eu falei, mãe, eu vou logo de uma vez. Nesse dia, eu devia ter ficado. Seu marido? Com certeza, pastor, com certeza. Totalmente. Era um homem de Deus, pastor. Ele era um homem de Deus. Deve ter sido um momento Foi de muito muita difícil, tristeza. Foi né? muita tristeza. Pastor, surto mesmo, eu surtei. Foi um tempo muito difícil. Aí, eu fui. Nesse dia, quando deu 1h da tarde, eu saí, fui andar no shopping, num espaço que tem lá perto do meu trabalho. Tem um mercado Carrefour, fui andar naquele espaço que tem um estacionamento grande, que não tem ninguém, porque eu queria chorar e chorar alto e não queria que ninguém ouvisse. E nisso eu lembrei da minha mãe, vou comprar um iogurte para minha mãe. Quando eu pensei nisso, fui ligar para ela. Comecei a ligar para ela, ela não atendia. Quando deu 4, 5, foi me dando um desespero, eu falei para minha chefe, eu vou embora, porque eu não sei onde está minha mãe. E aí fui para casa, aí foi quando eu cheguei em casa, eu vi que a luz estava toda apagada, ela não deixava a luz apagada às 6 horas da tarde. Quando eu cheguei em casa, ela estava semi-morta dentro de casa, porque ela teve um AVC. Ela teve um AVE. Naturalmente, deve ter sido eu sair de casa umas 8h30, ela deve ter tido um AVE entre 9 e 9h30, porque pelos vestígios que ela deixou, era sexta-feira, ela deixou o resto do café em cima da pia, ela não fazia jejum sexta-feira, sexta-feira ela fazia faxina. Então, aquele café ela tomou 9, 9h30. Ela terminou de tomar café, pegou as coisas para limpar o banheiro, quando ela voltou para pegar o saco de lixo, ela desmaiou, entre a máquina de lavar e o tanque. E aí ficou, e ela foi tendo um AVE em cima do outro. Ela teve 4 AVE, porque ela não teve socorro. Ficou o dia inteiro sozinha. Caramba. E aí chama a SAMU, eu fui preparar ela, limpar ela, porque ela estava, né, toda suja. E aí eu fui limpar, fui cuidar dela, para deixar preparada para o SAMU levar. E aí ela internou, foi morte cerebral, né? Foram 6 dias, e aí, em 17 dias, eu perdi tudo. O marido e a mãe. E aí foi tenso. Aí realmente eu surtei, aí foi quando eu comecei a trabalhar, mas eu não conseguia dar conta do trabalho. Não estava conseguindo, eu estava abrindo surto, tudo era gatilho. Tudo era gatilho. Fala de tempo pastor. De dor, muita dor, mas você fala também de tempo de experiência com Deus. Sim, tenho. Nessa trajetória da dor, da perda, que a gente às vezes não perde até o controle emocional e adoece. E um em cima do outro. É nessa hora que o Senhor se manifesta. Sim, pastor, eu vivi isso. Você pode compartilhar com a gente essa manifestação de consolo? Uma manifestação, assim, de consolo, de palavra, Deus dava. Né? Nesse dia que eu fui ver, que eu soube da morte dele, foi a palavra que Deus me deu, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Isso eu li no Uber, quando eu estava indo para saber da notícia lá do falecimento dele. E assim, eu fui muito amada. E como é que eu vi esse amor? Deus cuidou de mim, mas eu me lembro assim, fatos. Uma situação. Eu tinha que cancelar as contas no banco dele e dela. Eu tinha conta conjunta com ela e conta com ele. Eu não tinha força para ir no banco cancelar, porque quando eu fosse cancelar, para mim legitima que eu não tenho mais eles. Então essa coisa de ir ao banco, chegar lá no banco, pega uma senha, senta e espera, isso eu desistia. E eu me lembro que uma irmã, a Luciana Rocha, ela falou, Nilce, já eram quase 3 meses, e eu pagando as taxas. Porque eu não tinha forças para ir. Porque eu já tive que cancelar o gás dela, o gás dele, muita coisa. E aí ela foi comigo nesse dia. Aí eu fui a primeira vez, tinha que pegar a senha, eu fui na segunda vez, tinha uma situação lá que tinha prova de pessoas, eu tinha que esperar. Na outra vez o sistema caiu. E nesse dia que ela foi comigo, Deus usou essa mulher, assim, é o momento que você é amada, é você ver o amor de Deus sendo manifesto através do corpo de Cristo. E ela foi comigo, e ela foi o sustento para eu ficar ali, até a hora que a gerente me atendeu, para cancelar tudo, para desfazer tudo. E aí a gente conseguiu superar esse momento. Concluir essa etapa. No momento em que eu precisei alugar, porque como eu não queria ficar no apartamento que eu morei com ele, e fui morar com ela, e aí encontrei sempre morta, eu não queria mais estar naquele apartamento.
chegar perto daquele apartamento, eu comecei a perceber que eu desenvolvia crise de ansiedade. Depois eu identifiquei isso. E aí eu precisava de um lugar. E eu coloquei no grupo assim, porque eu falei, eu não tenho condição de responder as pessoas que perguntam sobre a questão do luto. Eu falei, gente, eu não vou responder vocês agora, por enquanto, porque eu tenho que procurar casa, eu preciso de casa que eu tenho que mudar. Porque o que aconteceu? O meu irmão... Dá tempo? Fique em paz. Tá. O meu irmão, ele veio do Sul, primeiro, em maio, pro Dia das Mães. Ele trabalhava na prefeitura de Cascavel, pediu licença, veio pro Dia das Mães. Ficou aqui, voltou. Meu marido falece, ele vem para me dar um suporte. Legal. Aí ele veio... Voltou. Sim. Lá para Toledo, onde ele mora. Minha mãe falece, ele tem que vir. De novo. Ele vem de novo. Então, como ele tinha dias lá, ele conseguiu vir, mas ele tinha que voltar. É. E nesse mesmo tempo, depois que minha mãe faleceu, a sogra dele levou um tombo. Então, a minha cunhada lá no Sul estava precisando da ajuda dele para cuidar dessa sogra. Caramba, cara. Então, ele não tinha tempo para ficar aqui. O tempo era muito curto. Eu falei, Senhor, eu tenho pouco tempo para achar uma casa. Eu preciso de um espaço para morar. Eu preciso de um espaço. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de um lugar que tenha portaria 24 horas, porque agora eu estou sozinha. Preciso de um lugar que tenha vaga de garagem. E preciso de um lugar que tenha armários, porque os armários todos que eu tinha eram todos embutidos no primeiro apartamento e no da minha mãe. Se eu não tiver isso, como é que eu vou fazer? Eu não vou ter tempo para sair para comprar, não vou ter condições financeiras, emocionais, nem financeiras e nem emocionais para fazer isso. Então eu não posso ir. Eu preciso disso. E aí juntou eu, meu irmão, uma outra amiga, a gente foi procurar imóvel. E assim, foi bem difícil. Uma correria. Uma correria, porque eu tinha um prazo. Porque ele tinha que voltar. E também tinha que se apresentar no trabalho. Sim. Ele já tinha vindo 3 vezes pro Rio. É muita coisa para sair de lá, né? Maio, junho e julho. Os 3 períodos ele pediu para sair. Fica difícil no trabalho, né? Mesmo ele sendo funcionário público. E aí, o que aconteceu? Nisso, o grupo da família estava orando por um casal que estava com um apartamento fechado, que queria vender. E na semana que eu coloquei a mensagem de que eu não podia responder, essa irmã lembrou disso. E aí falou com esse irmão, a irmã Nilson está precisando alugar, você não quer alugar para ela? E ali, queridos, Deus preparou tudo. Porque foi o imóvel que o Senhor nos permitiu entrar para ficar, para alugar. Foi o casal que Deus usou. É o Roberto Amorim, eu até falo para ele. Roberto Amorim, família Amorim, quase um querubim. Porque ele e Jaqueline foram anjos na minha vida. Porque assim, o Senhor preparou tudo, ele deixou eu entrar. Tipo assim, eu vi quinta-feira, antes de ir pro culto, eu fui lá ver o imóvel. Meu irmão foi junto comigo, a gente concordou. Na sexta eu já preparei a coisa da mudança. Sábado de manhã eu tinha que fazer mudança até 10 horas, até meio-dia, porque depois de meio-dia não pode fazer mudança lá nesse condomínio. Nem todos, né? E assim a gente fez, e ali o Senhor nos colocou neste lugar com essas 3 condições. Então ali, mais uma vez, eu vi o milagre do Senhor. Porque não foi só você conseguir um teto com as condições daquilo com os requisitos que eu havia pedido. Mas foi também o favor de Deus alcançando esse casal, Deus ministrando, segurando isso, né? Conduzindo a necessidade deles com a minha necessidade. E ali Deus, depois o Senhor fez uma grande vitória, que o Senhor conseguiu nos dar esse imóvel. Né, o Senhor viabilizou a aquisição desse imóvel. Então eu quero assim louvar a Deus, porque nessa caminhada de dor eu vi muita misericórdia do Senhor. Foram vários momentos. Eu lembro de um episódio, só esse, pastor. Eu tinha que vender o apartamento onde minha mãe morava, porque eu precisava desse dinheiro para poder complementar lá no outro, e também eu não queria mais voltar naquele imóvel. E aí eu falei, foram várias pessoas que apareceram, e apareceu um corretor que se dizia crente. E ele foi muito assim, ele facilitou muito a minha vida naquele tempo de angústia. E aí ele falou assim, olha, eu tenho um casal que ia morar num outro lugar lá, mas o imóvel lá não deu certo, ele quer esse imóvel, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, tudo bem. O nome dele é Davi. Falei, tudo bem, Davi, mas olha só, o casal nem viu o imóvel, eles já querem morar, mas eles confiam na minha palavra. E aí eu conversei com uma pessoa sobre isso, e a pessoa falou assim, olha, Nilce, você não sabe quem é esse corretor. Ele vai acabar tomando esse apartamento seu, você vai ficar sem nada. E aí eu me lembro que aquilo me deu uma angústia, e eu fui pro meu quarto orar. E aí eu dobrei o joelho e falei, Senhor, olha, tu sabes da minha limitação. A tua palavra diz que tu é marido de viúva. E eu estou nessa condição. Eu não tenho... E pai de órfão. Eu não tenho como é que faço para questionar. Eu não sei quem é esse moço. Ele está sendo muito gentil comigo, se diz crente, mas eu não sei. Fala comigo. Se tu disseres que tu estás comigo, eu levo isso à frente. Senão, eu vou cancelar. E aí Deus me deu uma palavra que está lá em Isaías 42:10, né? Não temas porque eu sou contigo. Não te espantes porque eu sou teu Deus. Eu te conduzo, te levo, te seguro com a minha destra fiel. Pô, levantei daquele joelho empoderada. Amém. Foi lindo, foi empoderada. Eu falei, pronto, agora não adianta, agora eu creio. E aí eu comecei a fazer todo o trâmite, aí a gente foi na Caixa Econômica para poder concluir a venda, nananana. Aí fizemos todo o processo, e aí para legitimar a documentação, era um cartório lá em Bom Sucesso. Esse rapaz, esse corretor, ele fez uma articulação que ele conseguiu trazer um representante do cartório
com toda a documentação, com toda a aparelhagem para fazer o documento, para emitir o documento na minha casa. Eu trouxe o advogado nosso, que é o Braga. Ele veio e o corretor, e nós conseguimos. E aí identificamos, quando nós estávamos lá na minha casa, que nós 4 servíamos a Jesus. E aí quase foi um culto, né? Mais do que assinar um documento, né, de escritura, a gente era quase assim, louvando a Deus. Glória a Deus coletivo. Foi glória a Deus, ali. foi glória a Deus, porque o rapaz do cartório era um cristão também, era um pastor, um homem de Deus. O Braga, que é o nosso irmão, né, que já esteve aqui também. Querido. Eu e o corretor. E ali o Senhor confirmou, dizendo assim, olha, eu ainda estou contigo. Então, assim, foram experiências que o Senhor foram nos dando, em que o Senhor foi muito fiel. Aí teve mais uma também, rapidinho. Em que, assim, nessa também eu vi a mão do Senhor. Foram muitas. Mas nessa eu vi... lembro-me de um dia que eu estava dentro de casa. Então, assim, a gente fechou a questão, resolvemos tudo, e ali a gente conseguiu, e eu não precisei ir lá. Foi o Senhor viabilizando, cuidando mesmo de nós. E aí, depois, a gente teve uma outra experiência em que eu estava dentro de casa, um domingo à tarde, deitada na minha cama, e falava, Senhor, para onde eles foram? Senhor, eu estou sentindo tanta falta deles, está difícil demais, essa saudade, e nananã. E aí, à noite... né? Mais uma vez, eu não ia para a igreja. Eu era levada pelo Espírito Santo de Deus. Eu levantava, vestia uma roupa e ia andando, porque eu não tinha condição de me organizar. E assim, só levava a chave no bolso e um documento no outro bolso. Porque se eu fosse pegar muita coisa, arrumar a bolsa, eu ia desistir de ir para a igreja. Você não pensava, você simplesmente ia. Eu reproduzia. Pegava uma roupa lá, pegava isso e ia. Sem querer. E aí eu fui nesse dia, e quando eu cheguei na igreja, quando terminou o culto... Desses cultos eu não consigo me lembrar muita coisa, mas eu me lembro do consolo que vem do Senhor. E aí, nesse culto, quando terminou, veio a filha de uma irmã, uma adolescente de 12 anos. Ela veio lá do outro lado, estava lá no meio dos jovens, dos adolescentes. Ela veio, tia Nilce, Deus mandou te dar um recado. Que legal. Aí ela fez um bilhetinho durante o culto, em que Deus falava assim, não se preocupe, eles estão comigo, eu escolhi, fui eu que tirei eles de você, você não está sozinha, que não sei o quê. Eu falei, eu me senti Natanael. Caramba. Quando o Senhor viu Jesus, falou, eu te vi embaixo da árvore. Eis aí, um homem sério em quem não há dolo. Gente, tudo que eu perguntava ao Senhor de tarde, olhando para o céu, deitada na minha cama, Deus colocou na boca daquela menina. E ela escreveu, até esse bilhetinho, escreveu, Jesus mandou te entregar isso aqui, tia Nilce. Não fica preocupada. E ali o Senhor foi consolo para mim. Uau, foi consolo. Amém. Isso foi consolo no momento em que eu tinha algum gatilho, eu lembrava de alguma coisa e eu ia para o banheiro chorar e vinha uma irmã e outra irmã e consolando e cuidando. Assim, o Senhor me amou muito através daquela igreja. Foi muito cuidado. E aí tá. E aí passou o tempo eu tentando trabalhar e não conseguia. Eu ia trabalhar, aí tinha uma crise, chorava na frente dos atendimentos. E aí teve um dia que eu me lembro que a nutricionista que trabalha lá conosco, isso já foi em dezembro. Ela me pegou pelo braço, eu tive uma crise mesmo, em que eu gritei com um paciente, coisa que eu nunca fiz. E aí o pessoal falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, não, a Nilce parece que passou mal, não sei o quê. Aí essa nutricionista veio, me pegou pelo braço e falou, Nilce, aqui dentro você já ajudou muita gente. Agora você precisa de uma ajuda. E ela me levou para o psiquiatra da unidade, que para mim foi uma agressão, porque psiquiatria? Eu? Não pode. Mas o Senhor usou aquele homem na minha vida. E aí Deus foi preparando, foi conduzindo, aí tive que lançar mão de medicação. E assim, sabe uns parâmetros que vão sendo quebrados? Porque Deus tem instrumentos. E aí você precisa, às vezes, ter essa experiência, esse contato, esse confronto, para entender que Deus usa psiquiatra, Deus usa medicação. Quando Ele não quer, Ele faz o sobrenatural, mas quando Ele quer, Ele faz. E aí foi fazendo a medicação, fui buscando a medicação. Foram noites que às vezes a gente não conseguia dormir, Deus foi ministrando até acertar, foi a 5ª medicação. E ali acertou e o Senhor foi nos abençoando. Hoje a gente já parou de tomar, o Senhor nos deu essa graça. Foi o aí médico... que teve um livramento de morte? Então, nesse espaço. Foi junho e julho. Quando foi em setembro amarelo, e aí eu sempre tenho essa preocupação, porque o setembro tem a campanha do Setembro Amarelo. Sim. Certo. Né? E em setembro, a questão do suicídio. Questão do suicídio. E quando chegou em setembro, foi antes desse dia que a menina me deu o bilhete. Era muita dor, muita tristeza na minha alma, muita dor mesmo. Eu fui para a igreja. E nessa quinta-feira eu olhei e falei assim, não vai chover, então eu não preciso levar guarda-chuva. Mais uma vez eu vou levar uma chave e um documento e vou para a igreja. E aí chegou na igreja, durante o culto, teve algum gatilho, eu não sei o que foi. Eu levantei do culto e falei, eu vou embora para minha casa, porque eu já não dormia noites. Até ali eu não dormia porque ainda não estava na medicação. Então eu não dormia de noite. Eu estava muito mal, não comia. E eu falei, eu vou embora para casa. Vou para casa, sabe o que eu vou fazer? O quê? Pegar todos aqueles remédios que não deram certo, vou misturar, tomar 2 de cada, foram 5 medicações, eu vou tomar 2 de cada e vou dormir. E aí quando eu desci as escadas ali da nossa igreja, que cheguei na portaria para descer a escada da portaria, era uma chuva, um dilúvio.
E eu olhei e falei, meu Deus, eu ainda te perguntei se ia chover. Tu falou que não ia. Eu falei, meu Deus, se eu ficar aqui, vai vir alguém e vai me chamar e não vai deixar eu ir embora. Se eu for, eu vou me encharcar, não vai dar tempo de chamar Uber, eu tô sem celular. Eu falei, eu vou enfrentar a chuva. Eu vou para casa molhada, porque chega lá, tomo banho, visto, tomo remédio e durmo. E quando eu estava descendo, a Elda desceu a escada me gritando, Nilce, tu vai aonde? Vou para casa. Não vai, não. Vou. Eu não vou. Claro que eu vou para minha casa. Ela falou, você não vai. Aí eu não sei como é que ela fez, ela articulou com o Anderson, falou, você não vai. Eu já falei com o Anderson, o nosso diácono, e ele vai levar a gente em casa, você não vai para casa. Eu falei, eu vou. Aí ficou aquela confusão e fecharam a porta, eu não conseguia sair, acabou o culto, fecharam a porta. Te trancaram dentro da igreja. E o Anderson estava um carro estacionado lá no nosso estacionamento, né? E para quem sabe, aquele estacionamento, ele era o último. E nesse dia, a Raquel Bragança desceu, o primeiro carro era o dela. E ela ela veio com a mochila e com a criança para botar. Gente, eu amo Raquel Bragança. Amo aquela menina, que menina preciosa. Mas naquele dia eu fiquei tão aborrecida com Raquel. Por que Raquel tá demorando para fazer isso? Raquel levantava coisa, botava o carrinho da criança. Calma. Por que ela demorava tanto? Mas não era. Era o tempo, mas eu estava muito aborrecida. Eu parei no canto, assim, perto da porta da sala, muito indignada, esperando tirar aquele monte de carro. Falei, meu Deus, eu quero ir embora. Muito chateada. E aí eu encostei nisso, ela saiu, aí o Eduardo estava lá na outra ponta esperando o carro dele ser liberado, o Eduardo Gomes. Ele veio na minha direção e começou a falar, Nilce, você lembra de Ebed-Meleque? Deus guardou a vida de Ebed-Meleque por causa de Jeremias, que não sei o quê. Você lembra disso? Você está entendendo, Nilce? Eu falei, tô, Eduardo, tô. Outra pessoa que eu amo. Mas eu estava muito mal. Muitas noites sem dormir. Um tempo muito difícil. E aí, os carros saíram. Nesse dia a gente ainda deu carona pra Suzy. E Suzy brincando, o Anderson brincando no carro. E aquilo estava me cansando. Eu falei, meu Deus, eu quero chegar logo. Já que eu tenho que ir pra casa da Elda, eu quero ir logo para dormir. E aí nós fomos. Aí ainda foi levar a Suzy lá em cima, não sei o quê. Aí ele foi levar a gente. Aí cheguei em casa. Aí a Elda falou, você quer comer? Eu falei, não quero comer nada. Eu quero tomar banho e dormir. Porque com essa história de não conseguir dormir em casa, às vezes eu ia pra casa de alguém. Então eu tinha roupa na casa da minha tia, na casa da minha amiga da freguesia, na casa da Elda, na casa do... Tinha roupa em vários lugares. Eu deixava as coisas em vários lugares, porque numa dessa noite eu fugia. Porque quando dava 7 horas da noite dentro de casa, eu não ficava bem. Então quando eu sentia muito pânico, eu pegava a roupa e ia pra casa de alguém. E na casa da Elda tinha tudo. E aí eu tomei banho, deitei e dormi. Sem medicação, sem nada, eu dormi. Quando deu 3 horas da manhã, eu acordei. E quando eu acordei, o Senhor me falou, gente, falou de maneira audível. E não fui eu, foi o Senhor. Ele falou, nessa noite, por amor à sua vida, te dei um livramento de morte. Aí aquilo foi tão forte que eu me assustei, porque aí eu me lembrei. Eu tomaria aqueles 5 comprimidos, seriam 10. Certamente aquilo não daria certo. Até porque meu organismo já estava muito abalado. Porque a pessoa não dorme, não come. Você teve uma ideia doida. Eu queria aliviar a dor. Exato. Na verdade, não era desespero. Suicídio. Eu queria aliviar a dor, porque a minha sensação era como se tivesse um punhal enfiado aqui que rasgara até embaixo. E aí eu falei assim, eu quero aliviar a dor. E aí o Senhor me fez entender que não era estratégia. E foi quando, logo depois, Deus me falou, tira da sua boca o clamor da viúva que chora e põe na sua boca o louvor da filha que adora. Porque eu tinha que aprender a adorar o Senhor no meio daquela crise. Eu precisava conhecer, não adorava tanto? Não cantava tanto? Cadê os hinos? Cadê o tempo que louvava? Não tem louvor hoje, agora na boca? Só tem choro? Não tem mais motivos, né? E ali o Senhor foi tratando conosco, foi fazendo... Tinha dias que a gente não orava, eu só cantava. Que confronto. Ou então... foram muitos confrontos. Ou então cantava, ou então só murmurava o hino, porque às vezes eu não conseguia articular. Às vezes ajoelhada assim, jogada na cama. E era assim que o Senhor foi fazendo. E aí o Senhor foi tratando conosco até acertar a medicação. Amém. E aí tá. Então eu fiquei afastada. Aí com essa história, a psiquiatria do meu trabalho começou a me afastar direto. Eu ia lá de 3 em 3 meses. Ele, não, renova a licença. 730 dias. 729, pastor. 29. E nesse caso, isso faz muita diferença. Um dia faz muita diferença. E no final, no fevereiro do ano passado, quando terminou a licença, que eu estava com 729 dias, que eu não sabia, e eu cheguei lá, e aí foi nesse dia que a perícia falou, não, tá, a gente vai permitir que você volte. Eu falei, acho que eu já posso voltar. Eu fui acompanhada pela terapia, ainda sou, né? Eu faço terapia com a psicóloga. E aí ela falou, tô te dando alta, a psiquiatra também me deu alta da medicação. Tudo isso assim foi organizado, não foi nada na minha cabeça. Tudo foi o Senhor ministrando. Eu também tive uma experiência com a questão da psiquiatria, o tempo que era para acabar, mas aí depois a gente fala. E aí quando eu cheguei para a médica já para poder dar a documentação, eu já tinha passado porque são 3 peritos para poder te dar alta. E aí eu passei pelo primeiro, segundo e a terceira. Sentou comigo à mesa e falou, deixa eu ver aqui, tá, eles estão liberando você. Aí ela olhou para mim assim, de lado, ela digitando, olhou para mim. 729 dias. Se fosse 730, a nossa conversa seria outra.
Aí eu, sabe assim, quando você não consegue processar, porque eu não estava contando o número de dias. Eu queria ficar bem. Lógico. Eu queria voltar a trabalhar. Eu não queria nem ter parado, mas eu não tinha estrutura mesmo. Tem a ver o 730 e 29? Faz 2 anos. Quando fazem 2 anos, a gente é aposentado por invalidez. Não pode mais voltar. Caramba. Foram 729 dias de licença. O último dia, se fosse no dia seguinte, ia ser uma briga. Eu ia ter que abrir processo, ia ser horrível, eles não iam me aposentar. Eu teria muitos prejuízos. Entendi. Financeiros, emocionais. Porque aí meio que legitima. Ia ser mais um baque. Porque meio que legitima a patologia diante disso, né? E aí a coisa complica. Né? E ali o Senhor teve grande misericórdia. Eu não tinha noção. Quando ela falou 700... Aí eu fui contar mais ou menos o período. 730 dias faria no dia seguinte. Isso foi numa terça, se eu não me engano. Na quarta-feira seriam 730 dias. No último dia. Pastor, acredita nisso? Não, e aí a volta não foi assim. Porque o que eu pensei? A volta no meu trabalho, eu trabalhei sozinha durante 2020 todo. Nessa minha ausência, colocaram 3 pessoas no meu lugar. Eu falei, bom, agora eu não consigo voltar mais para o mesmo lugar. Porque também, né? 2 anos fora. Não, ninguém consegue trabalhar no acelero que você trabalha, né? Então, precisaram de 3 para fazer o que você fazia. E aí... nesse ritmo... Contrataram 3. E eu falei, bom, perdi minha vaga. Ainda ficaram devendo. Pô, Nilce. E aí eu falei, gente, eu fiquei sem vaga. E aí devem me mandar para uma unidade distante, uma área mais de risco, não onde eu trabalhava. E aí a gente sai da perícia e vai se apresentar na gerência do nosso setor. E aí eu fui me apresentar lá. E aí eu falei, olha, eu tô aqui porque eu tô voltando de licença, e aí eu quero saber para onde vocês vão me lotar. Aí ela falou, Nilce, você não era da unidade lá da Barra? Eu falei, é. Não, você volta para lá. A tua chefia está esperando você voltar. A tua chefia esteve aqui perguntando quando é que você voltava. Caramba. A sua vaga está lá. Eu falei, não pode, tem 3 pessoas lá já. Não, Nilce, você está integrada na equipe. Você volta para onde você estava. Que foi uma grande bênção, porque eu não voltaria. Que legal. E ali o Senhor nos deu graça. Foi interessante, porque muita gente me viu regredir. Me soube da minha situação. Eu tinha uma amiga que foi buscar a chave lá em casa para facilitar a vida da estagiária, e eu estava no auge da medicação. E era aquela medicação pesada mesmo, então a pessoa meio que ficava assim, sabe? E a grog? Suspensa. Desse jeito, pastor. E teve gente que me viu assim. E quando a gente volta, pela misericórdia do Senhor, com uma estrutura diferenciada, aí o favor de Deus fica gritante. O que aconteceu? Foi Deus. Não foi só a medicação, foi Deus. Eu tenho uma amiga que fala isso, Nilce, você tem tanto tempo de serviço social, ver você com esses quase 30 anos de serviço social, equilibrada, sensata, Nilce, isso é tão precioso, essa minha amiga fala isso. Eu falei, minha filha, é o nosso trabalho, a gente ganha para isso. E assim, como essa experiência, o Senhor fez tantas outras coisas, sabe, pastor? Tantos outros indícios do favor do Senhor nesse tempo de dor, a gente caminhou pelo luto sendo cuidada pelo Senhor. Amém. E o interessante é como Deus usou pessoas, palavras, hinos, ambientes, eventos, viagens. Foram muitas as situações em que nós vimos o favor do Senhor se manifestando. Quem vê você hoje, Nilce, uma mulher alegre, feliz, não imagina que você viveu esses dramas todos, viveu uma perda tão grande. Não é? Bem doloroso. Como bem que doloroso. Deus restaurou você emocionalmente. Emocionalmente. Hoje eu vejo, pastor. Não é? A minha psicóloga fala, eu saí do luto. Você é uma pessoa centrada, equilibrada. A gente... Só fala rápido, né? Mas isso é um defeitozinho de fábrica. Essa é uma característica. Desde a adolescência, fala rápido. Eu tenho que ficar me policiando. Não, mas não prejudica em nada, não. A pessoa fica assim, perde uns lances, mas tudo bem. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Glória Grande a Deus, é o Senhor e muito digno de ser louvado. Maravilhoso. Que Deus maravilhoso. O Senhor tem nos dado graça para estar de pé, sim, para continuar caminhando. Eu lembro-me que, né, na época que eu comecei a frequentar lá o culto de oração, eu comecei a frequentar porque eu falei, Senhor, eu quero que o meu marido, né, consiga, né, uma promoção social. Ele queria que ele se formasse lá no curso da faculdade que ele estava fazendo. Ele se formou. Outras questões a gente não vivenciou, mas eu louvo a Deus, porque Deus fez uma obra diferente, né? Deus nos levou para uma intimidade maior com Ele, de conhecer mais, de estar naquele espaço, de beber daquela fonte, de estar ali. Então, às vezes, a gente entra nos lugares e faz algumas coisas com um propósito, mas a vontade do Senhor é sempre maior, né? E, assim, ali naquele espaço lá do culto de oração, eu tenho visto o quanto Deus tem sido bondoso, tem abençoado aquele espaço. Nós temos sido, assim,
enriquecidos espiritualmente ali, por conta de um tempo de oração, de buscar Deus. E assim, a gente está levando o evangelho e são muitas experiências, mas Glória a Deus. Fiquemos por aqui. Fala, quer mais alguma coisa? 4 anos aproximadamente que você viveu esse drama. Sim, sim. todo. Ele foi em junho e ela foi em julho. Você se sente Pode falar. curada a um nível que, Já assumiu um novo se relacionamento? você... O que eu estou querendo, onde que eu quero chegar? Você tem disposição de casar-se de novo? Hoje, pastor, se Deus me abrir essa porta, eu entro por ela. Entendi. Se Deus me abrir essa porta, eu entro por ela. Porque, assim, eu vejo que... É interessante como isso é restaurador, porque quando você perde alguém amando essa pessoa, apaixonado e o jeito por que ela, você conta, você ele não parece consegue, que era seu melhor amigo. não Sim, consegue ele era. administrar. E eu dele. Você não consegue administrar e nem pensa. Ah, não, naquele momento não. Mas depois o tempo vai passando, Deus vai te ajudando, você vai se curando. Sim, não sim. é? É cura E você mesmo. começa a se abrir outra vez. Para uma nova oportunidade. Que é uma bênção isso, não? Eu acho que é. Não é uma bênção? O casamento, para mim, é uma bênção, amar e ser amado. amado e ter alguém Você para já compartilhar. imaginou se a gente ficasse preso a um Ao amor? primeiro amor a para esse sempre. amor que se perdeu. Não necessariamente porque morreu, mas porque houve uma decepção, uma decisão As pessoas qualquer, e você isso. perdeu aquela oportunidade. E você não tivesse mais chance, como que seria o mundo terrível? De Seria gente duro, né? frustrada, gente triste. Mal resolvida, gente né? Não é? Os Que homens iam Jesus. ficar presos às suas professoras da época da infância e adolescência. Porque todo homem já se apaixonou pela professora em algum momento. Então já era. Eles iam viver a vida eternamente apaixonados lá pela professora e nem amar mais ninguém. Mas graças a Deus que ele dá chance, oportunidade Sim, se eu der, eu de de você amar de amar novo. outra vez. Que bom, porque nós estamos falando aqui para milhões de pessoas. Milhões. sim, milhões de entendeu? pessoas. E aí você não vai dar 7 dias só. Entendeu? Por favor. Não, agora não, né? Porque agora a gente já existe há mais tempo, né? Não dá para dar 7 dias, né? Não precisa. Se você tem 7 dias. De repente, dá um tempo. desses abençoados de Deus que está se assistindo hoje. Vai fazer uma visita em olha aí, Jacarepaguá. Olha pastor. aí. Olha aí, se Deus abrir, eu já falei, pastor, se Deus abrir essa porta, a gente entra por ela. Glória a Deus. Pastor, Querida, então, mas se Deus que quiser restaurar. alegria receber você aqui para estar Obrigada. conosco. Realmente uma conversa informal. Muito Que bom. bênção. Muito bom mesmo. Amém. Amém, que Você isso falou na edifique velocidade ideal. Conseguiu contar muitas coisas em um Amém. tempo recorde. Glória a Deus. Se a gente for botar isso na velocidade normal, dá 3 horas de programa. Acho que chega perto. Oh, Jesus, Mas como estava misericórdia. na velocidade 5, então deu só esse tempo aí, entendeu? Querida, Foi muito bom. Que Jesus te abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado por você ter que agradeço, vindo para pastor. compartilhar com a gente Eu que agradeço. a sua história, essas intervenções maravilhosas, esse relacionamento que é tão fantástico porque Deus se relaciona com a gente de maneira pessoal. Não é igual. Às vezes as situações são semelhantes, mas a manifestação é diferente. A revelação é diferente. é diferente. E isso é gostoso, porque a gente tem uma intimidade única. Sim, é multiforme sabedoria Não de é Deus. verdade? É multiforme. Não, eu louvo a Deus. Que e aí Jesus hoje te estamos lá abençoe. servindo ao Senhor. Amém, estou feliz lá. Vou fazer 11 anos agora e vamos ver. Glória Né? a Deus. Se vier esse casamento, que venha na sua gestão, né, pastor? Porque o senhor que está estimulando, né? Tomara. Alguém falou isso, que venha na gestão Eu do quero é pastor comer Ari. bolo, entendeu? É isso aí. Tirar Então tá foto. bom, né? tirar foto, comer bolo e festejar. Amém. Vai ter festa. Então tá Que bom, pastor. Deus abençoe você. Muito obrigada, viu, pastor? Obrigada, tá, Lucas? Amém. Obrigada Poxa, pelo convite. continue se utilizando do seu coração, da sua pessoa, que é uma pessoa querida, gentil, amorosa, meiga. Todo mundo é apaixonado Todo por mundo você. te ama, Nilson. Se tem alguém ainda que não gosta de você, vamos orar Não, pra essa está pessoa. endemoniado. Tem que a gente Tá errado, ora a e pessoa tá manifesta. errada. Não Oh, gostou de Jesus. você, está endemoniado. Ô, pastor. Com certeza. Eu amo aqueles meus irmãos, são muito queridos, sabe? São preciosos. Amém. Amém. Estou muito feliz Glória por a estar nesse Deus. arraial. Que tempo precioso esse tempo que nós passamos aqui com a Nilce. E eu espero, acredito, que o testemunho, as muitas bênçãos Testemunho que ela de cuidado, contou, né? né? Cuidado. Testemunho de muito cuidado. De cuidado de Deus, de atenção de Deus para com a sua serva, para conosco, porque Ele é assim com todos. A revelação é diferente, É. Sim. mas esse amor, esse carinho, esse essa cuidado. atenção
que às vezes nós não temos com pessoas que vemos, com pessoas às vezes próximas, e nós temos de Deus. Amém? Deus às vezes soluciona certos problemas de forma instantânea. Sim. Tem outras vezes. E tem outros que ele vira e fala: você está preparado para eu cuidar de você? Eu vou cuidar. Vai demorar um tempo. E porque eu quero aproveitar esse tempo. Esse tempo da caminhada eu vou usar. Tem isso. Maravilhoso. É a intervenção de Deus. Legal. Glória a Deus. Aproveite esse testemunho e compartilha. Amém? Com certeza, em algum momento desse podcast, Deus falou no seu coração, Glória você foi tocado, você se lembrou do cuidado de Deus, pois Ele continua igual, é o mesmo, apaixonado por pessoas como eu, como nós que estamos aqui nessa mesa e como você. Nunca se esqueça disso. Deus ama você e provou o seu amor quando enviou Jesus Cristo para entregar-se, morrer na cruz do Calvário por gente pecadora, miserável, gente condenada como eu e a maioria dos meus irmãos que foram absolvidos pelo poder do sangue vertido na cruz, pelo poder do Senhor Jesus. Verdade. Que Deus te abençoe. Esse é o episódio para você compartilhar com quem está triste. Quem está vivendo tá com aquele luto. coraçãozinho apertado, está de luto. Cara, esse é o episódio. É o episódio. 99. É isso aí, é o 99. 99. Nilce. Glória a Deus, cara, que legal. Jesus te abençoe e te guarde. Amém. Até o próximo Na Real, em nome de Jesus. Um grande abraço.